Boas campeões, voltamos outra vez aos rumores e desta vez com foco apenas nos três grandes. Falamos de Everton Cebolinha, do possível regresso de Hulk e da contratação que o Sporting já tem fechada para os próximos 2 anos. Já sabem, campeões, deixem o vosso like, subscrevam o canal e juntem-se à família MTL e sem mais demoras, roda genérico! Comecemos pelo Benfica, o qual, segundo o jornal Record, ficou com a via aberta para fechar Everton Cebolinha, depois de o Nápoles desistir da corrida à sua contratação. Já sabemos que JJ é um confesso admirador do extremo criativo, mas será Everton uma possibilidade real para o Benfica? Ora, primeiro que tudo é preciso reforçar que Jorge Jesus tem uma grande admiração pelo atacante. Inclusive, já repetiu mais de uma vez que o gremista de 24 anos é um dos melhores do Brasil na posição. Entretanto, quando se fala em interesse no jogador, ainda não houve qualquer tipo de sondagem por parte do Benfica. A verdade é que Everton Cebolinha não passa de um plano B, porque o plano A de Jorge Jesus é claramente o atacante Bruno Henrique do Flamengo. Porém, o clube carioca já avisou que não pretende negociar nem qualquer outro jogador com o Benfica, o que eu devido muito, porque o dinheiro fala sempre mais alto. Os jogadores saírem inflacionados, isso já é outra história. Voltando a Cebolinha, este segue então como um plano B do Benfica. Porém, a questão principal é que tanto Bruno Henrique como Everton possuem valores que estão acima do que os encarnados pretendem pagar por qualquer atacante. Enfim, apesar da grande admiração de Jorge Jesus por Everton, o Benfica dificilmente atingirá os 30 milhões de euros pedidos pelo Grêmio. Isto quando há outros clubes, nomeadamente do Médio Oriente ou da China, que facilmente alcançam ou superam muito estes valores. É preciso não esquecer que Everton é já internacional 7 vezes pela Seleção A, tendo o seu passe avaliado em 28 milhões de euros. E nas últimas horas surgiu mais um nome associado à longa lista de potenciais reforços do Benfica, afirma Luka Kvektikkanin. O jovem atacante de 17 anos é avançado pelo jornal sérvio Mozart Sport como estando na rota do Clube da Luz. Segundo a mesma fonte, o Voždovac, clube que detém o passe do jogador, está disponível a negociar por uma verba a rondar os 3 milhões de euros, sendo que a Juve terá também o atacante referenciado como potencial reforço. Mas afinal, quem é este menino? Kvektikkanin é um extremo que habitualmente percorre o corredor esquerdo. Formou-se no Partizan e escolheu mudar-se para o Voždovac em 2018-2019, quando tinha também em mãos uma oferta do Estrela Vermelha. Fez esta época a estreia como profissional, registando 13 jogos na Liga Sérvia. O nome de Gerson, do Flamengo, também tem sido associado ao Benfica, mas a sua vinda estará completamente descartada depois do médio ter, nas últimas declarações, dito que se encontra muito feliz no clube e que, caso aconteça, até pretende renovar. No que diz respeito a notícias da Invicta, a mais sonante é a mesma de Hulk, que já assumiu e informou o Xangai SPG que não vai renovar, e o Futebol Clube do Porto é um destino bastante provável para o experiente avançado brasileiro. Segundo o jornal Record, Pinto da Costa já tem conhecimento desse desejo de Hulk, que se mostra convicto de que ainda pode competir ao mais alto nível no futebol europeu. A hipótese foi apresentada à SAD por Nuno Ferreira, agente e figura que já passou por várias funções no futebol, onde ganhou protagonismo precisamente pela forte relação de amizade que mantém com o avançado. E depois de há um mês eu ter referenciado pela primeira vez aqui no MTL que o Porto estava interessado em Evander, agora o seu nome volta novamente à rota dos azuis e brancos. O médio brasileiro, campeão na Dinamarca pelo Midtjylland, voltou a ser associado ao Futebol Clube do Porto. O jogador tem apenas 22 anos e é também seguido pelo Valência. Os Dragões anunciaram também na sexta-feira a contratação de Igor Cássio até 2022. O avançado brasileiro de 22 anos, ex-Botafogo, chega para reforçar a equipa B dos Dragões. Recorde-se que esta é a segunda contratação do Porto, anuncia para a próxima temporada, depois do lateral esquerdo brasileiro Carlos Gabriel, também conhecido como Hulk, ter assinado um acordo válido para as próximas 3 temporadas, com a equipa orientada por Sérgio Conceição.
E agora é certo, Pedro Porro vai mesmo jogar no Sporting e é por 2 épocas. Podes conferir como é que joga o lateral direito espanhol no vídeo que nós fizemos, que eu vou deixar aqui em cartão e também na descrição deste vídeo. O acordo está iminente entre o Sporting e o City. O ala direito de 20 anos, que garante o jornal O Jogo, vai ficar ligado aos Leões por 2 épocas até 2022, reservando a SAD o direito de exercer uma opção de compra no final da cedência. O Viana, que tal como avançámos foi à Espanha fechar Fedal com o Betis, também limou as arestas deste negócio. Porro deve assim aterrar em Lisboa na próxima semana para fazer os habituais exames médicos e rubricar contrato. Tal como tinha avançado, nunca pensei que o Sporting conseguisse fechar com a opção de compra, mas vamos ver se na realidade esta existe e também qual o valor da mesma. Também Zohair Fedal está muito perto de se tornar leão, depois de estar praticamente tudo fechado, o acordo com o Betis, no negócio a rondar os 2,7 milhões de euros. A notícia foi revelada pela agência F, que cita fontes ligadas ao processo, garantiram que o entendimento é quase total, sim, mas ainda há detalhes relativos ao modelo de pagamento de transferência por fechar. Quem também ainda não assinou, mas que já esteve em Lisboa, foi António Adán, onde se reuniu com os responsáveis leoninos no sentido de acertar os contornos do contrato que o levará a tornar-se jogador do Sporting para as próximas 2 temporadas, com mais uma de opção, avança ao jornal A Bola. E por último, referenciar um rumor que para mim é apenas fumo, mas dar-vos conta aqui no MTL que é o meu trabalho. O avançado que rescindiu o contrato com o Santos, Eduardo Sacha, terá sido oferecido aos Leões de acordo com a imprensa brasileira. O jogador de 28 anos terá rescindido pela equipa orientada por Josualdo Ferreira devido a ordenados em atraso, assim como Marinho.